Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos. Quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voit, e eu vou falar para vocês sobre biosseguridade. Então, o que é biosseguridade? Primeiro, é um conjunto de normas e procedimentos que é destinados a controlar os fatores de risco gerados durante o processo de atenção ao paciente. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é o conjunto de normas. O conjunto de normas é um princípio que se impõe para adotar uma conduta correta para a realização de uma ação para o desenvolvimento de uma atividade. Aqui, o que acontece? Então, o conjunto de normas, aqui a gente está falando do conjunto de normas de biosseguridade, é o quê? São os procedimentos que são criados, elaborados para proteger você e o paciente. Tá? Então, é para proteger o médico e o paciente. Se instituiu que tem que lavar as mãos entre um paciente e outro, lava a porra da mão. Se instituiu, por exemplo, que você tem que atender o paciente agora por causa do Covid-19, você tem que o quê? Você tem que dar uma desinfectada na mesa, desinfecta a mesa. Porque esses são os processos que vão fazer com que o quê? Com que você se proteja e seus pacientes também, certo? O modo de... o que são os procedimentos? Então, os procedimentos é o quê? É a técnica, o processo que vai ser utilizado como método para um fim. Então, por exemplo, assim, se eu falar agora, que a partir de agora vai ter um protocolo para poder entrar no curso especificadamente, a pessoa tem que trazer álcool gel, tem que passar na mão, tudo mais. Então, isso aí seria o quê? Seria um procedimento, que é o procedimento que ele é visado, pensado em quê? Em diminuir a exposição, em diminuir o risco, certo? Quais são os princípios objetivos da biosseguridade? Então, basicamente é o quê? Prevenir e minimizar os riscos potenciais e a biotecnologia e segurança humana. Então, quais são os 4 pilares importantes? Garantir a segurança dos profissionais da saúde e dos pacientes. Isso é óbvio. Depois, estabelecer procedimentos que reduzam a exposição aos fatores de risco. Tá bacana? Perfeito. Que é o quê? A gente está tentando minimizar o impacto. Depois, orientar a utilização adequada dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, que cada pessoa tem que saber usar, né? Não adianta você sair na rua com a máscara, deixando o nariz de fora e dizer assim, não, é porque eu não estou respirando, quero respirar melhor. Aí tu respira melhor e pega melhor o vírus também. Então, e aqui, ó, uma das coisas que é mais importante, o princípio evidente da biosseguridade é reduzir os acidentes que sejam mais comuns. Então, aqueles acidentes são mais comuns. Por exemplo, se uma pessoa displicentemente ela está lá e ela tem mania de estar tocando a mão na boca, o que acontece? Toda vez que ela toca a mão na boca, ela está levando possível patógeno. Só que como eu estou de máscara, o que acontece? Então, é bem mais difícil de eu transmitir o vírus para mim mesmo, né? Então, é complicado. Assim, eu não transmito para mim mesmo e não transmito para os outros. Então, para mencionar todas as barreiras que a gente conhece, certo? Então, olha só, aqui bem importante. Eu tenho as barreiras naturais, que são a pele e a mucosa, tá? O tracto gastrointestinal, ele também é uma barreira natural, tá? O ácido clorídrico, perdão, o ácido clorídrico é uma barreira natural também, então pele, mucosa e ácido clorídrico. A barreira física que a gente usa normalmente, né? Os guantes, que são as luvas, as mascarixas, os óculos, o jaleco, tudo isso são coisas que você vai usar como barreira física para impedir com que algum patógeno invada o seu corpo. É tanto que eu vejo ridículo, principalmente a estudante de medicina que faz isso é um imbecil. Estudante de medicina que sai na rua de jaleco é um retardado mental, porque o jaleco ele foi feito para quê? Para ser um fator de proteção. Se você usa ele dentro do hospital, fora do hospital, você tira ele, coloca dentro de uma sacola e leva para lavar. Você não fica mostrando assim, você é estudante de medicina. Não, tu está mostrando que tu é um idiota, tu é um imbecil, retardado mental e eu te desprezo. Porque você é estúpido, simplesmente não tem outra coisa que dizer. Alguém que anda de jaleco, ele no hospital e sai para a rua tomando uma cervejinha de jaleco, é um estúpido. É um idiota. É idiota. Se ele tiver acabado de atender alguém e tudo mais, até posso relevar o estetoscópio no pescoço. Agora o jaleco não dá para aguentar, não. Então, dentro das bases práticas, o que a gente pode fazer que pode alcançar uma barreira de biosseguridade? Por exemplo, as boas práticas de lavar as mãos é uma coisa que é muito importante na biosseguridade.
A gente pode usar algumas bases químicas, né, como o hipoclorito e o glutaraldeído, e também as nossas bases, as nossas barreiras biológicas, que a gente vai ter o quê? Vacuna, imunoglobulina, né, que agora está se comentando bastante vacuna russa, vacuna china, vacuna dos Estados Unidos, vacuna de Oxford, e em algum lugar vai acabar saindo a vacina, certo? Isso aqui é muito importante, tá? Então, aqui são todas as barreiras que a gente tem, as barreiras práticas, químicas, biológicas, físicas e naturais. Dentro das barreiras, né, se encontram as universais, e para evitar tudo isso, leva a evitar a exposição de sangue direto, fluidos orgânicos que sejam potencialmente contaminados. Os princípios da biosseguridade, então, eu tenho a universalidade, o uso das barreiras e a eliminação do material contaminado. Então, a universalidade são todas aquelas medidas que envolvem que todos os pacientes, trabalhadores profissionais de todos os serviços, independentemente se conhecem, de conhecer ou não conhecer a doença, vão estar protegidos. O uso da barreira, ele vai compreender o conceito de evitar a exposição direta do sangue e de outros fluidos que possam estar potencialmente contaminados, e a eliminação do material contaminado, que ele compreende o conjunto de dispositivos e procedimentos adequados com os quais o material que foi utilizado pelo paciente e depositado vai ser eliminado sem risco nenhum, nem para o profissional da saúde, nem para o paciente. Para mencionar as barreiras químicas, então a gente tem que lembrar o seguinte, que a gente tem líquidos antissépticos, né, substâncias orgânicas ou inorgânicas que matam ou inibem os micro-organismos. Os líquidos desinfectantes, que são muito importantes, porque eles reduzem os micro-organismos nocivos a um nível que não vão danificar a nossa saúde, né? Se utiliza sobre objetos inanimados. Citar pelo menos 5 exemplos de equipos de proteção individual. Então, olha só, no mínimo 5, eu botei 6. Guantes, são as luvas, a mascarixa, as gafas, que são os óculos, o gorro, que é um gorro para você não ter contato, né, do teu couro cabeludo, as botas e o ambu ou as batas, né, o famoso jaleco branco. O procedimento para colocar os guantes, né? Então, a gente vê aqui, ó, o passo a passo de como você tem que fazer para poder colocar o guante, né? Isso aqui, com o tempo, todo mundo vai aprender a fazer isso aqui não tem muita frescura, isso aqui você só vai aprender fazendo. Se você compra uma caixa de luva, quer aprender a colocar luva, rapaz, eu quero ficar expert, eu quero parecer um cirurgião colocando luva. Então, pronto, você compra uma caixa e você fica assim, ó, coloca uma vez, bota outra, coloca uma vez, bota outra, vai botando no lixo. Porque assim, você usou, descartou, botou no lixo. Não usou, descartou, botou no lixo. Depois, quando você chegar na última luva da caixa, você vai estar tão habituado a colocar a luva, se você olhar esse procedimento aqui, dessa sequência de imagens, que você está colocando de maneira automática, né? Nem é você mais, é o cerebelo que está fazendo, tá? Então, e é bom você ter essa prática assim, todo mundo, nossa, você é experiente, né? O mal sabe que eu gastei umas 3 caixas de luva para poder pegar o jeito. Mas é assim mesmo. E ninguém precisa saber como é que você aprendeu. Então, aqui, o processo de retirada da luva igualmente, né? Então, você vê, né? Você coloca a luva, aí tem uma técnica para colocar a luva, tem uma técnica para tirar a luva. Porque a mesma forma que a gente está usando essa técnica, que é um procedimento, é para a gente evitar contato com superfície contaminante, né? Então, imagine que você acabou de fazer um procedimento numa pessoa que tem AIDS. Tudo que você quer é evitar contato com sangue, que seria o material contaminante. Você vai evitar. Então, o procedimento de lavado de mãos, né? Primeiro a gente molha as mãos, depois a gente vai pegar com sabão líquido, com abundância, vai frotar bem a palma das mãos, vai passar os dedos entrelaçados para limpar bem o espaço que está entre os dedos, aí depois vai passar o dorso da mão com a palma da mão, aí depois o dorso da outra palma da mão sobre a palma da mão, né, da outra, então o dorso de uma sobre a palma da outra, e aí depois a gente, com a mão fechada, a gente vai roçando, vai frotando o dorso da mão com os dedos com a outra palma da mão. E depois você vai frotando o pulgar, vai fazendo um movimento rotatório com o pulgar para poder dar aquela lavadinha no pulgar. Depois você vai frotando os dedos das unhas com a palma da outra mão
e vai frotando a munheca, né? Esse aqui é quase que o procedimento final. E aí você acaba enxaguando, né, na água até que seca as mãos e pronto. E aí a gente praticamente termina. Enxágue é importante também. Para explicar a importância do secador rápido das mãos. Então, olha só, as mãos úmidas, elas agarram micro-organismos. As mãos úmidas, elas podem dispersar micro-organismos. As mãos úmidas, elas podem ser colonizadas por micro-organismos potencialmente infecciosos e previne lesões na pele. Então, a importância da gente poder secar rapidamente as mãos é justamente por isso, que as mãos úmidas, elas agarram mais micro-organismos, as mãos úmidas vão ajudar a dispersar os micro-organismos, as mãos úmidas podem ser colonizadas por micro-organismos são potencialmente infecciosos e previne as infecções. Aqui, o que acontece? Então, para mencionar os tipos de mascarilhas que a gente conhece, então, tem mascarixa de alta filtração, normal ou básica e contra fluidos, tá? Então, eu tenho esses 3 níveis. Inclusive, estava muito em falta aquela mascarixa que é a P95, N95. A N95 estava praticamente em falta, né? Porque essa é a que protege mesmo. Essa que filtra até partícula de 0,1 micron, incluindo até o Mycobacterium tuberculosis. Então, essa aqui é a melhor de todas, né? Mas, se você não tiver, você pega qualquer... O importante é você estar com máscara. Você não estar com máscara é um problema. Então, a gente já sabe que vai contar com uma capa interna. Aí eu tenho essa aqui é de alta filtração, que é em 95, contra fluidos, e a base. O código de cores das bolsas, que é muito importante, isso aqui ela vai perguntar sim ou sim, tá? A professora vai perguntar, de vocês de prática vai perguntar. A bolsa negra é para resíduos comuns, a bolsa vermelha é para material contaminado, que vai para incineração, ou seja, vai tacar de fogo nessa porra aqui, está vermelho vai para o fogo. O que está de verde, o saco verde, é a roupa contaminada que vai para o lavadeiro. O saco azul, ele é uma roupa suja que vai ao lavadeiro, e o saco branco é de roupa limpa, né? Então, negro, resíduos comuns, o roxo, material contaminado que vai para a incineração, o verde é a roupa contaminada que vai para o lavadeiro, o azul é uma roupa suja que vai para o lavadeiro, e a branca é uma roupa limpa, certo? O saco branco é uma roupa limpa. Quais são os principais meios contaminantes? Então, a gente tem gotículas, material fecal e sangue, né? Então, a gente tem gotículas, material fecal e sangue. Esses são os principais meios contaminantes. Então, como é que a gente higieniza corretamente as frutas e as verduras? A gente já sabe que a gente vai higienizar corretamente com o quê? A gente vai molhar as frutas e as verduras o suficiente para garantir a sua correta higiene. E é preciso desinfectar. Então, o protocolo recomendável é o quê? Colocar as frutas e as verduras baixo torneira, né, com água potável à pressão, e a gente vai usar para desinfectar o quê? Uma solução com água e aqui eles falam lirra alimentária, que é aqui no caso a gente pode usar vinagre e tudo mais. Não recomendo usar, porque tem gente que fala que usar a água sanitária é bom para desinfectar as coisas. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. É uma solução específica. Eu prefiro que seja usado vinagre, por exemplo, que é para que o vinagre tem esse papel de fazer essa desinfecção. E aí sim, a gente aclarar com água potável. Então, primeiro deixa ele de molho com o vinagre, né? Ou a solução que você vai desinfectar. Aqui em espanhol eles chamam lejia alimentária. Lejia alimentária, que eles usam para colocar nos alimentos, tá? Mas tem um grau de concentração diferente da água sanitária. Não é bom usar água sanitária. E aqui, a gente, mais uma vez, passa as frutas e as verduras pela água potável. Então, para descrever a diferença entre limpeza e desinfecção, a gente já sabe que limpeza, a gente vai a eliminação dos resíduos alimentícios da graxa e sujeira, são as coisas que a gente pode ver. Isso a gente tira com a água potável. A desinfecção é a eliminação dos micro-organismos, ou seja, isso aqui já é um mundo invisível, que a gente pode, através dos métodos físicos, calor, e aqui está escrito lavandina, mas eu vou colocar mais uma vez aqui,
eles têm um produto específico para passar na fruta e verdura nesse aspecto, que eles chamam léfia alimentar. Eu ainda digo que prefiro que seja usado vinagre. Vinagre dá bem mais resultado e é bem mais seguro, tá? Não se recomenda limpar e desinfectar simultaneamente. A gente tem que limpar primeiro, deixar depois um tempinho sobre a solução que a gente vai usar para desinfectar, né, para eliminar os micro-organismos, e depois passar pela água corrente de novo. Certo. E aí,